E eu falei durante 7 semanas atrás sobre os chakras. Então foi um trabalho bem, considero bastante útil e interessante. E vocês que não assistiram, gostaria que olhasse lá no Reels e desse uma pesquisada nesses chakras e na importância da gente entender esse processo e equilibrar os chakras, porque de uma maneira geral as pessoas entendem chakras, todo mundo já ouviu falar de chakra, todo mundo de alguma maneira fala sobre isso, mas sem entender efetivamente o que esse estado de consciência relacionado a um chakra ele tem a ver efetivamente conosco e como é que a gente pode trabalhar isso. Então eu gostaria que vocês olhassem lá, quem não olhou, pesquisasse aí nos meus rios e visse os desafios que eu passei durante esses 2 últimos meses para vocês. E continuando nesta reflexão, agora não sobre chakras, eu falei que eu ia entrar num outro assunto, e o assunto é a mente. Falei na última semana que eu ia falar sobre a mente e que eu gostaria de explorar melhor este assunto ao longo desses outros dias, trazendo algumas compreensões e práticas sobre a mente. Então, o que é a mente? Porque a gente precisa compreender o quanto nós temos pouco conhecimento dos nossos obstáculos, inclusive internos, como que nós lidamos com isso e que saídas nós temos. Então, o que eu vou falar aqui, é a base de todo o ensinamento espiritual, de principalmente destes ensinamentos que são mais voltados para o autoconhecimento. Então, se for um caminho só devocional, se for um caminho mais de fé, ele não vai falar disso, vai falar de outras abordagens. Mas se você estiver dentro de uma visão mais oriental, onde você começa a se observar e observar os seus padrões, que é sempre isso que eu falo sempre aqui, até porque eu trabalho com o Mahalila, que ele é um mapa desse processo do despertar da consciência. Então, o que nós queremos quando nós queremos despertar? Qual é o ponto? O que desperta e o que está adormecido? O que desperta e o que está adormecido? E por que é importante despertar? Veja bem, então aí que a gente começa a entender um pouco da nossa estrutura de mente e de ego. O que é o ego que tanto se fala? Né? Ele é todo um sistema de crenças que nós aprendemos ao longo da vida, da nossa família, da nossa cultura, do nosso momento onde nós estamos, da nossa questão histórica. Então, as crenças que as pessoas tinham lá no século XIV não são as mesmas de hoje. Então, nós somos dentro de um contexto. E esse contexto forma uma crença, uma impressão, uma visão de mundo, um paradigma. Então, não tem jeito de nós não sermos influenciados por esses paradigmas. Então, esses paradigmas, eles moldam a nossa percepção. E também nós temos as nossas próprias crenças. Mas as nossas crenças, elas vêm da nossa história pessoal, da nossa família. E nós somos muito mais influenciados do que a gente imagina que somos por essas questões. Então, a constelação familiar, ela veio mostrando isso para nós, o quanto que nós somos influenciados sem perceber, e é isso que é importante a gente entender, porque isso é muito inconsciente, pelas questões familiares. Então, pelos dramas familiares, pelas histórias que a gente ouviu ou não ouviu, que é isso que é mais interessante. Nós não somos só influenciados por aquelas histórias que você ouviu contar. Não, a constelação mostra que existe um campo de informação familiar, sistêmico, que eles chamam um campo de informação sistêmica. Ou seja, eu posso ser influenciada e muito por histórias de vida dos meus tetravós que eu nunca ouvi falar.
que eu nem sei que eles existem, ou que eles existiram, que tipo de vida que eles levaram. Então, mesmo não sabendo que tipo de vida eles levaram, mesmo não tendo contato nenhum com isso, você é influenciado por isso. Isso a gente vê muito na constelação familiar, como que às vezes alguma tragédia, às vezes alguma situação lá atrás, bem lá atrás, ainda interfere na nossa vida. Então, nós temos todo esse trabalho de explorar, uma via é essa, de explorar essas coisas, que é a via mais terapêutica. Mas existe uma outra via, que é você permitir que o seu ser interno, ele brilhe. E o fato dele emergir, o seu ser interno, a sua essência divina, emergir, ela mesmo cura tudo isso. É como se ela tivesse esse poder de fazer essa limpeza dentro do seu inconsciente. Mas o problema aí é como é que isso emerge, como é que nós deixamos emergir este ser interno. E aí, este ser interno, ele tem uma condição para emergir, que você esteja num estado de presença. Só que aí nós temos a segunda questão, e é disso que eu quero falar. Como é que nós vamos desenvolver um estado de presença? Porque tudo que nós vivemos nos leva para o contrário, para um estado de não presença. E o que significa um estado de não presença? É um estado onde você, a sua mente e o seu corpo e a percepção do seu corpo, eles não estão sincronizados. Então, traduzindo em linguagem mais simples, o seu pensamento e a consciência do seu corpo não estão sincronizados. Então, o que significa isso? Significa, por exemplo, que eu estou aqui e eu não tenho consciência nenhuma do que se passa nas minhas questões corporais, de como a minha emoção ou meu pensamento impacta meu corpo. Então, o estado de presença é um estado de percepção, de estar aqui e agora, e não voando com a minha mente. Então, a minha mente, ela vai voar. A nossa mente, ela tem uma facilidade de ir embora e ela vai para onde? Ela vai para qualquer lugar. Então, é como se fosse um cavalo e um cavaleiro. Então, está aqui o cavalo e o cavaleiro. Para que eu consiga chegar direito lá na casa que eu tenho que ir, os dois montados, vamos imaginar que eu tenho uma trajetória para fazer. Eu e o cavalo temos que ir para algum lugar, e esse lugar é o si mesmo. Então, este cavalo me ajuda, eu sou o cavaleiro, e ele me ajuda a me levar para o si mesmo. O si mesmo é esse lugar aí do self, é o lugar da nossa essência. Então, ele vai fazer, nós temos uma caminhada, e o cavalo e o cavaleiro estão indo juntos. Então, nesta experiência divina, de encarnatória que nós estamos, a gente vai andar junto, o cavalo e o cavaleiro. Se você não tem o cavalo, você não está nessa experiência terrena. Você está na experiência lá, no outro mundo. Mas aqui, na nossa experiência aqui de encarnação, nós temos o cavalo e o cavaleiro. E não tem jeito de separar um do outro. Então, não existe esse jeito. Então, existe aqui essa experiência. Mas por que será que me foi dado um cavalo? Porque e aqui o cavalo, então, é o nosso corpo. E nós ali, a mente, é o cavaleiro comandando. Mas tem ainda um outro que tá guiando, que tem o cavalo, o cavaleiro, e ainda tem uma guiança. Essa guiança é a guiança do ser interno. É ele que vai dizer para onde nós temos que ir. Se eu não consigo escutar esta voz, eu vou andando à deriva. E o pior de tudo é isso, é que este que anda no cavalo, ele não olha para o cavalo. Ele não vê o cavalo, ele não entra em sintonia com o cavalo. Então, o cavalo pode estar mancando, o cavalo está indo para um lado e você está indo para o outro. E muitas vezes, o que está acontecendo é isso. Este que está montado no cavalo, ele quer simplesmente se livrar do cavalo, mas ele precisa do cavalo. Então, quando nós temos esta dificuldade, como nós temos essa dificuldade de entrar em sintonia com este corpo, conosco, com essa consciência encarnatória, nós consideramos que o nosso corpo
ele é um objeto assim que é descartável, que eu nem deveria ter. Então, assim, a gente desqualifica essa experiência encarnatória, que significa essa experiência que você está encarnado, que você tem um corpo de carne, aí, então você por isso está encarnado. Olha a palavra, carne, tem a ver com carne, encarnado. Eu estou num corpo. Então, essa experiência de estar num corpo, nós não olhamos para isso da maneira correta. Então, a coisa mais comum é o cavaleiro sair, tipo, sair do corpo, mas ele não consegue sair totalmente, senão ele morre. Mas ele sai da percepção do corpo e deixa o corpo lá andando de qualquer jeito e ele lá vai à deriva. Como o corpo nosso, ele só vive no aqui e agora, ele não consegue ir com você. Então, por exemplo, estou sonhando que eu estou fazendo uma viagem para a Europa, estou sonhando aqui agora que eu estou num navio. Então, isso, quem está sonhando é a mente, porque o corpo não foi, o corpo não pode ir, ele não pode. Então, o corpo te coloca nessa condição aqui e agora. De o tempo inteiro, ele te traz para o aqui e agora. Então, o nosso corpo, eu posso imaginar que eu dei um salto de paraquedas e que salto? Não dei salto nenhum. Ou eu posso imaginar que eu estou fazendo exercícios físicos e eu sou perfeita nesse exercício. Tudo isso é mente. Porque o corpo mesmo, ele não fez. E ele precisa ir. Ele precisa ir junto. Então, quando nós... a nossa mente, ela é do ar. Ela é totalmente ar. E o nosso corpo, ele é o quê? Eles são os outros elementos. Ele tem ali, ele tem ar também. Mas ele não é só ar. Então, ele vai embora, a mente vai embora e larga o corpo para trás. E aí, este estado faz com que o corpo haja de maneira automática, porque não tem comando. Então, se o comandante já está voando a muito lugar, o corpo vai fazer o quê? Vai fazer coisas automáticas. Então, ele vai fazer, não sei, comer sem perceber, vai fazer 1000 coisas automáticas. Então, a nossa realidade hoje é que nós estamos muito automáticos, no piloto automático. Nossa mente está voando em algum lugar e o resto que a gente está fazendo está no automatismo. Então, não tem uma consciência ali presente do que eu estou pensando com o meu corpo. Não existe essa conexão. Então, a mente, ela fica voando e ali o corpo e o resto nosso todo está funcionando no piloto automático. E é justamente esse estado que nos afasta da possibilidade de conexão com a nossa essência. Então, a tarefa existencial para todos nós que nos é colocada como um portal para que você acesse o seu ser interno, é um estado de presença. Basta olhar tudo que os mestres falam. Não sou eu que estou falando isso, eu estou traduzindo isso para vocês e também a experiência nossa, minha também, de buscar esta consciência presente, esse estado que eles vão chamar de desperto. O que é o estado desperto? É o estado onde eu acordo para perceber. Então, enquanto isso, eu estou dormindo, a minha mente está sonhando, então é dormir, pensa bem. Há quanto tempo a gente passa sonhando? Sonhando o quê? Sonhando os sonhos da mente. Esses sonhos podem ser sonhos positivos, esses sonhos podem ser negativos, eles podem ser, ao final do dia, você nem sabe o que aconteceu. Você não sabe para onde a sua mente passeou. Ela passou por aqui, ela passou por lá, ela pensou uma coisa, pensou outra, mas o que virou desse pensamento ao final do dia? Se você fizer uma retrospectiva do dia de ontem, no domingo, do dia de ontem, o que foi de fato que você pensou? Então, o que você fez corporalmente, você pode até me contar. Eu dormi de manhã, eu nadei, dei uma volta de bicicleta, eu cozinhei. O que você fez ontem, no dia de ontem? Então, quando você pode relatar, mas o que a sua mente vagou? Por onde?
por onde ela passou. Ela passou por quê? Ela acompanhou o estado do seu corpo ou ela vagou o dia inteiro? Ela pensou uma coisa, pensou outra, pensou outra. É um estado de sonho isso. Porque ao final do dia, o que você produziu efetivamente com a sua mente? Nada, muitas vezes. Nada. É só um vagar daqui para ali, um distrair-se aqui, distrair-se ali, é rir de um videozinho no TikTok, é passar por ali, despertar com essa viagem aí aleatória um monte de emoções. Então você passeou por vários lugares e ali, como uma borboleta, você foi pegando pólens de coisas, pegando alimentos de situações que vão produzir o quê? Um estado, mas qual estado? Ao final do dia você está com mais incompreensões sobre as coisas, com mais medo, com mais raiva. Qual é a emoção deste pólen que você trouxe lá de fora com a mente borboleta ou a mente macaco, que pula de galho em galho, sem nenhum comando e sem nenhuma consciência da percepção dela, sem um olhar de observador que observa, nossa, eu estou me empaturrando disso daqui, desse assunto, daquele, isso está gerando essa e aquela emoção, eu estou tendo esta e aquela sensação corporal, porque está desconectado a sua percepção, tanto de onde anda sua mente, quanto daquilo que ela provoca no seu estado emocional e no seu corpo. Então, trata-se de buscar juntar essas coisas, de perceber. Então, quando a gente começa a perceber, nós vamos desenvolvendo um observador. Então, este observador, ele observa que a mente foi para lá, foi para cá, foi para lá, foi para cá, que ao ir para lá, o meu corpo, que tem ligação com essa mente, porque ele tem ligação, ele sofreu algum tipo de interferência. Então, a mente pensando trouxe para o seu corpo uma informação de alguma tensão, alguma expansão, alguma emoção. Algo acontece no seu corpo. Então, se ele tem ali um estado emocional que foi derivado dessa situação lá da sua mente vagante, então nós vamos sentir aqui um aperto no coração, um medo, uma tensão. Então, nós temos que desenvolver uma atenção para esta mente que flutua e uma atenção para os estados corporais que acontecem constantemente com o seu corpo. Como é que eu estou agora? Como você está agora? Está tenso? Enquanto você está me ouvindo, você sente o seu corpo presente? Ou você é só daqui para cima? É como se a gente tivesse... a sensação é que se a gente pudesse ver as pessoas energeticamente, elas têm um enorme cabeção e um corpinho assim pequenininho de percepção. Se a gente fosse medir o nosso corpo, o nosso corpo pela nossa percepção dele, imagine que aquilo que você não percebe é um buraco. Então, como que seria o seu corpo? Você perceberia o seu corpo de que maneira? Como uma cabeça? Faltando um braço, faltando uma perna, faltando a barriga, faltando o quê? Qual é a parte insensível que você não entra em contato? Então, seria buracos no seu corpo. Então, o seu corpo, ele estaria, em termos de percepção, faltando pedaços, faltando coisas de percepção. Então, quando eu começo a ter a intenção de perceber as minhas sensações, o meu corpo, o vento que vem, o frio, o calor, o incômodo, o cômodo, o bem-estar, o mal-estar, quando eu começo a me dar conta, eu começo a perceber, a ver esse corpo na minha sensação, a integrá-lo dentro de mim. É porque, principalmente no meio místico, nós vamos encontrar gente descorporificado, que não gosta desta experiência, não gosta da vida, que não gosta da vida. Então a gente vai confundindo as coisas, como se que eu quero sair daqui, eu não quero essa experiência, eu não quero. Então, essas pessoas estão negando a potencialidade da vida como uma experiência
O que nós viemos fazer aqui? Nós viemos trazer, encarnar este espírito, encarnar, trazer a nossa percepção espiritual para cá. E não o contrário. Por que você veio, então, ficar-se lá no mundo do espírito? Porque aqui não tem nada para aprender, nada para perceber, nenhuma experiência. Com certeza sua alma, ela quis essa experiência por alguma razão. Não é um castigo, é uma experiência. Então, mas para essa experiência acontecer, eu preciso encarnar de verdade. Não é encarnar só o corpo está aqui, não. Às vezes a pessoa passa uma vida, tem 70 anos e não encarnou. O que significa não encarnou? Não se deu conta que está em cima de um cavalo, por exemplo. Não se deu conta. Não olhou para aquele cavalo. Não deu água para ele. Não cuidou dele. Não entendeu ele. Não entrou em sintonia com ele. Como se ele fosse um desconhecido, um escravo às vezes. Que eu faço o que eu quiser com o meu corpo. Não importa. O que significa transformá-lo num escravo? Porque o corpo tem a sua inteligência. Ele tem o seu felt sense, a sua sensação. Então, ele tem ali. Então, por exemplo, diante de uma situação, meu coração fecha. Eu desconsidero completamente isso. Eu estou desconsiderando o quê? A inteligência corporal. Não estou mais considerando que eu tenho um corpo. É como se fosse assim, o cavalo ele não quer ir para aquela direção. Uma vez eu estava na Serra do Cipó fazendo um ritual lá sozinha, no alto de uma montanha, numa montanha que tinha lá, e tinha um cachorro que sempre me acompanhava lá da pousada que eu estava fazendo uma roda nativa de medicina de pedras. E de repente eu estou lá tranquila com o cachorro e o cachorro sai correndo na memória. Tchá! Então, imagine que o cachorro e eu fosse uma coisa muito interligada. O cachorro, que ele é mais instintivo, ele sai correndo. Eu olho, tem algum problema aqui? Se eu não presto atenção de jeito nenhum, o que ia acontecer no meu caso lá? Uma cobra. Então, o cachorro ouviu antes de mim o chacoalhar de uma serpente, de uma cascavel. Fez tch. Depois eu prestei atenção e vi o barulho, mas eu não vi a serpente, mas o cachorro viu. O cachorro, ele percebeu, eu não cheguei a ver, mas tinha uma serpente lá onde eu estava. Então, melhor a fazer é obedecer, porque ele é muito mais instintivo, ele é muito mais perceptivo. Então, eu desci de lá com o cachorro. Depois eu voltei outra hora, aí o cachorro foi comigo. Então, eu já não tinha o perigo. Então, quantas vezes nós fazemos uma negação completa dos sinais que vêm do nosso corpo? Então, é uma imposição da mente sobre esta parceria que foi dada para a gente, desde que a gente nasceu, quando nós encarnamos, entre este corpo e essa mente. Esse corpo e essa mente. Eles têm que estar em sintonia, e além deles dois, ainda tem que ter um que observa. Então, ali, se a gente se abre para isso, nós começamos a desenvolver um estado de presença. Então, a mente te tira do presente, porque ela te tira da percepção corporal, sensorial do momento. Ela vai levar você para viajar, mas você não vai se dar conta do que está acontecendo. Então, este estado de presença é um estado de estar aqui e de não permitir que quando eu estou aqui com o meu corpo, a minha mente siga para outro lugar. Que é o que nós fazemos. Então, eu posso estar aqui atendendo uma pessoa, no meu caso, que eu atendo. Então, eu estou aqui atendendo uma pessoa. Então, a minha atenção precisa estar aqui. Eu não posso, enquanto estou atendendo, ficar pensando numa receita de bolo. Ou o que eu vou fazer daqui a pouco. Então, a mente está sempre numa falta de sintonia com o que está acontecendo. Está sempre e aí nós vamos gerar o quê? Uma ansiedade. Por que existe essa ansiedade? Porque existe essa falta de sintonia, de sincronicidade, não é sincronicidade, de ajuste, digamos assim, entre esses dois elementos que estão indo juntos. É como se fosse um casal e aí, em vez deles darem a mão e indo seguindo, um já está lá na frente, o outro está atrás. Um está indo para um lado, outro está indo para o outro. Então, não tem um comando. E ali nós ficamos dissociados. Então, o ponto dessa dissociação, o ponto disso
é que isto é estimulado. Então, se você não presta atenção e não compreende esses aspectos do funcionamento da nossa mente, nós vamos passar uma encarnação na inconsciência, fazendo tudo no automático, fazendo tudo por um impulso. Mas por que você está fazendo por um impulso? Porque sua mente não está, ela não está presente. Então, o corpo vai e faz um impulso. Então, se não está sincronizado, é sincronizado. Não está sincronizado as duas coisas. Então, se eu consigo fazer essa sincronização, para fazer essa sincronização, precisa de um terceiro elemento, que é esse que observa. Esse que observa que a mente vagou enquanto eu estou aqui. Este que observa que tirou a percepção, tirou a atenção do corpo e pôs na mente. Então, quando eu tiro a atenção do corpo, eu deixo o corpo sem nenhuma atenção. E o que é a atenção no corpo? É a atenção às suas sensações corporais. Então, isso aí é uma âncora para prender a nossa atenção ao aqui e agora. É perceber você no aqui e agora. E quando você está aqui perceptivo de você, você é capaz de regular o seu corpo. É capaz de perceber, por exemplo, que eu estou sentada aqui, mas eu posso estar com o ombro assim, tenso. Por que eu estou tenso assim? Aí carrega a vida inteira um ombro assim para cima, sem notar. Aí você fala assim, peraí, solta isso aqui, relaxa um pouco. Ou que o olho tá assim, tenso assim. Peraí, solta aqui, solta o queixo, solta. Peraí, onde que você tá tenso desse jeito? Solta. Aí você olha pro seu corpo e percebe que ele tá tenso. Ele tá tenso em várias áreas. E tá tenso, como se fosse assim uma luz acesa, que você esqueceu acesa lá no quarto. E tá lá tem 3 dias, tá gastando energia à toa, porque você não voltou naquele quarto, deixou a luz acesa, deixou o som ligado, deixou o forno ligado. Por que tá ligado? Por que tá ligado? Porque o corpo ele liga e desliga, dependendo da necessidade. Então eu vou tensionar assim? Por que eu vou tensionar? Porque alguma coisa está me exigindo um estado de alerta ou de fuga. Então ele tem as reações automáticas, mas eu esqueço de desligar. Então eu fico assim, armado na vida. Aí passo assim. Aí o que acontece? Se eu já estou armado assim, qualquer coisa chega em mim, eu já levo um susto. Não, já tem um não. Já tem um não. Ou já tem uma raiva armada. Ou já tem um medo armado. Então a nossa dificuldade de perceber o nosso corpo e, consequentemente, as emoções que estão impregnadas nele, faz com que a gente fique armado o tempo inteiro com uma tonalidade emocional de fundo. Qual é a tonalidade emocional de fundo? Sua. Está sempre com medo e sempre armado? Sempre pronto para fugir ou não? Ou dar um não? Ou você tem uma raiva armada? A qualquer coisa eu tenho que reagir com raiva. Então, quando a gente está assim, sem presença, a nossa reatividade ela é muito grande. Porque você não está relaxado, você não está ali observando o que está acontecendo, não está presente. Então, seu corpo, como diz o Eckhart Tolle, o corpo de dor, ele está armado ali. E aí, qualquer coisa que chega, você leva para o lado pessoal. Já reparou gente que leva tudo para o lado pessoal? Pode ser qualquer coisa. Você vai conversar com a pessoa normal. Mas por que você está brigando comigo? Não estou brigando, não. Estou falando normal, tô falando de mim, não estou falando nem de você. Então, a pessoa já está armada, pronta para uma reatividade. Ela já está ali, pronta para parecendo ratoeira. Ratoeira, se você encosta na ratoeira e ela arma toda. Então, ela foi feita para isso, para se armar a qualquer coisinha. Mas a gente parece uma ratoeira. A gente está armado o tempo inteiro para qualquer coisinha. Tudo tem a ver com você, tem a ver com você mesmo. Então, nesse ponto, o xamanismo tolteca é muito legal, né? Você não leve nada para o lado pessoal, porque o que o outro fez é do outro, não é seu. Tem a ver com você, a sua reação tem a ver com você. O que o outro faz, não, mas o jeito que você reage, sim, tem a ver com você.
Então a gente leva tudo para o lado pessoal, porque gatilha alguma coisa que ainda está armada dentro da gente. Então, toda essa questão da consciência e da mente são assuntos que a gente precisa prestar atenção e precisa fazer um trabalho de observação. Senão a gente passa a vida dormindo, sem despertar e sem conectar com aquilo que a gente tanto quer conectar, que é o nosso ser interno. Todo mundo quer conectar, todo espiritualista quer. Eu quero viver na minha essência. Mas o que é viver na sua essência? Exige que você preste atenção no seu corpo. Não, isso eu não consigo, não. Então eu vou pensar que alguém de fora vai me dar isso. Vou pensar que não sei o quê, que vai descer uma nave, que vai isso, vai aquilo. Sinto muito. Pode até descer, você nem vê, nem pesca. Por quê? Porque isso não está pronto. Não está pronto. O que nos torna prontos? Estado de presença. É o único requisito. Se não tiver isso, não importa. Não importa. Se você não é capaz de desenvolver mínimas presenças, está dormindo. Então assim, eu tô pronto. Não, tá pronto, não, tá dormindo. É tipo assim, olha, eu fiz tanta coisa, mas na hora de pegar o ponto é esse. Então é como se a gente fizesse milhões de coisas para não ter que fazer esta coisa. O que tem que fazer é essa coisa. Esquece o resto. Esta que é a coisa. Nós podemos fazer o resto para nos preparar para fazer isso. Mas isto é um portal. Se não é um portal, é o portal. Sem isso, não existe. Não existe conexão com a sua essência. Quando você se conecta com a sua essência, por alguma razão, até de sorte, você está presente. Por alguma razão, você está presente. Aí vem aquela possibilidade, vem aquela luz, porque aquele momento ali, você esteve presente. Então, digamos que a nossa evolução é medida por isso. Por quanto de presença que você conseguiu, ou quanto de distração. Então, assim, vocês verem que o negócio é tão complicado e difícil e simples ao mesmo tempo, mas dificílimo, que se a gente for fazer uma avaliação diária, no final do dia, você pode se perguntar, eu estive presente ou distraído? Eu estive entre 0 a 100, 10% presente, 90% distraído? E o que é a presença? É estar com a sua percepção no seu corpo, nas suas emoções, é dar-se conta do que está acontecendo no seu corpo, nas suas emoções e nos seus pensamentos. Dar-se conta que você voou, dar-se conta. Esse dar-se conta é que importa. Eu estou falando de quanto tempo você se deu conta, e aí que mede a seu estado de presença. Eu me dei conta que estava voando hoje, 2 minutos. Eu me dei conta que eu estava completamente no automático, mais 1 minuto. Então, esse dia, em termos de presença, você ficou 5 minutos presente. O resto passou dormindo. Passou no automático. Então, o resultado é que no automático você realiza coisas da vida. Você está construindo na areia, beleza. Você está fazendo coisas, está fazendo o meu trabalho, estou tudo no automático. Mas eu estou falando de conexão com a sua essência. Então, do trabalho de conexão, você só fez 5 minutos. Do resto da vida, você fez. Então, não estou falando que você não fez o almoço, que você não levou seus filhos para o colégio, buscou seus filhos no colégio, são coisas da vida. Essas coisas você fez. Beleza, então essas coisas são seus lucros, tá? O meu lucro foi isso. Em termos do acordar e do despertar, o lucro do dia de hoje foi 5 minutos. Me dei conta durante 5 minutos, que é outro prêmio, digamos assim. São 2 prêmios. Então, é o prêmio da vida manifesta, é a própria vida manifesta. Esse é o prêmio da vida manifesta. Então, o prêmio de eu fazer almoço é eu ter o almoço, comi lá o almoço. Agora, eu poderia fazer o almoço e ganhar também outro prêmio adicional, um plus. E qual é esse plus? Um estado de presença. Então, tudo que a gente faz poderia ter um plus, porque sem consciência e sem presença, os animais também fazem. Pô, nós fazemos melhor algumas coisas e outras pior, mas a gente faz algumas coisas melhor, a gente tem mais inteligência, mais capacidade de criar, tudo bem,
Mas a gente poderia fazer desta vida, que nós já temos os ganhos dela. Então, se eu trabalho, eu vou construir uma casa, vou comprar um carro, vou comprar um celular, vou viajar, vou cuidar dos meus filhos, colocá-los na escola. Então, esses são os ganhos desse meu trabalho. Mas, ao mesmo tempo, eu poderia pôr um plus nisso. E qual era o grande plus? É o estado de presença. Ao fazer tudo isso, eu me dar conta de como estou fazendo. Se eu conseguir, no fazer do dia a dia, pôr um estado de presença, o plus eu vou conseguir me conectar com a minha alma. Entenderam? É isso que eu queria falar hoje. Então, que vocês fiquem bastante atentos a isso. E aí, eu vou voltar a esse assunto uns dias. Eu quero muito explorar esse assunto. Um grande beijo para vocês.